Olá, crianças, tudo bem com vocês? Hoje teremos uma aula de ciências, degradação e conservação do ambiente. E o tema da aula de hoje é sobre ar, poluição e cuidados. A poluição do ar pode causar problemas cardíacos e respiratórios nos seres humanos, afetando ainda a biodiversidade do planeta. Nas grandes cidades, as maiores fontes de poluição do ar são os veículos automotores, como carros e caminhões. No dia a dia, podemos tomar atitudes que minimizem os impactos ambientais causados pela poluição atmosférica. O uso de meios de transporte coletivos ou da bicicleta, em vez do carro, contribui para reduzir o excesso de automóveis nas ruas e, consequentemente, a emissão de gases poluentes na atmosfera. Poluição atmosférica. As atividades industriais e a movimentação de veículos são responsáveis pela emissão de gases na atmosfera, por exemplo, o monóxido de carbono. A emissão excessiva desse gás, do gás carbônico e de outros gases ricos em enxofre e nitrogênio, altera a composição do ar, e isso pode provocar sérios danos à saúde dos seres vivos, principalmente daqueles que dependem do ar para respirar. O material particulado, formado por poeira, fumaça, materiais líquidos e sólidos suspensos na atmosfera, contém substâncias que, além de causar danos diretos ao sistema respiratório, podem ser absorvidas pelo organismo. Idosos, crianças e pessoas com doenças respiratórias e cardiovasculares são os que mais sofrem com os efeitos da poluição atmosférica. Poluentes do ar. Medimos o nível de poluentes atmosféricos pela quantidade de substâncias poluentes no ar. A interação entre os poluentes e a atmosfera vai definir o nível de qualidade do ar. A qualidade do ar, por sua vez, pode se refletir na saúde dos seres vivos, como o ser humano e outros animais. Os poluentes podem ser divididos em duas categorias: primários e secundários. Poluentes primários são os liberados diretamente por uma fonte de emissão. Exemplo: dióxido de enxofre liberado por uma usina que utilize carvão. Poluentes secundários são aqueles formados na atmosfera por meio de reações químicas entre poluentes primários e componentes naturais do ar. Exemplo: ácido sulfúrico formado pela reação química entre o dióxido de enxofre liberado por uma usina que utilize carvão e o vapor de água presente na atmosfera. A poluição e os fenômenos atmosféricos naturais. Os efeitos danosos da poluição podem ser agravados quando associados a fenômenos atmosféricos naturais, como a inversão térmica, a chuva ácida e o efeito estufa. Inversão térmica. Em dias quentes, a incidência de raios solares na superfície terrestre é mais intensa e contribui para o aquecimento do solo. O solo aquecido transfere calor para a camada de ar mais próxima a ele. Ao receber calor, o ar esquenta e sobe por meio de convecção, tomando o lugar do ar mais frio que estava em camadas superiores. Por sua vez, o ar mais frio, mais denso que o ar quente, desce. Esse fenômeno movimenta as massas de ar na atmosfera. Em dias frios, a incidência de raios solares no solo é menos intensa e ele se aquece menos. Então, o solo acaba não aquecendo o ar, e isso interrompe as correntes de convecção.
Dessa forma, o ar frio próximo ao solo fica estagnado entre a superfície e a camada de ar quente que havia subido anteriormente e ficou retida na atmosfera. Esse fenômeno, conhecido por inversão térmica, é natural em dias frios posteriores a dias quentes. No entanto, em grandes centros urbanos e industriais, esse fenômeno agrava problemas de saúde na população, já que, como não há convecção de ar, os poluentes não se dispersam, ficando restritos à camada de ar próxima ao solo. Chuva ácida. Toda chuva tem características ácidas, pois o gás carbônico, que faz parte da composição do ar, reage com o vapor de água, formando ácido carbônico. Considerado fraco, esse ácido se decompõe facilmente na natureza, originando novamente água e gás carbônico, além de ser benéfico ao ambiente, pois participa do processo de formação dos solos. A chuva ácida, ou aquela que é considerada ecologicamente ácida, tem em sua composição ácidos fortes, como o sulfúrico e o nítrico. Na composição de parte da fumaça que polui a atmosfera, principalmente a resultante da queima de carvão mineral e derivados do petróleo, há enxofre e nitrogênio. Esses elementos sofrem reações na atmosfera, formando ácidos fortes. Quando há formação de chuva, as águas carregam esses ácidos fortes, ácido sulfúrico e ácido nítrico, espalhando-os sobre a superfície da Terra. Ao caírem na superfície, esses ácidos alteram a composição química do solo e das águas, afetando cadeias alimentares, destruindo florestas e lavouras. Logo, provocam danos ao ambiente e aos seres vivos, bem como ao patrimônio das cidades, pois corroem pouco a pouco prédios, monumentos e estruturas metálicas. A Revolução Industrial, iniciada no século XVIII, trouxe avanços tecnológicos e transformou a maneira de produzir as mercadorias. Mas, com suas fábricas locomotivas e máquinas a vapor, que queimavam toneladas de carvão mineral para gerar energia, ela provocou danos ao ambiente. Desde então, o avanço industrial e o consequente aumento na queima de combustíveis fósseis têm agravado os problemas relativos à formação da chuva ácida. Efeito estufa. O efeito estufa é um fenômeno natural que deixa a Terra aquecida a uma temperatura média de 15 graus Celsius, mantendo uma quantidade de calor suficiente para a existência da vida. Esse efeito pode ser comparado ao provocado pelas estufas de vidro usadas no cultivo de certas plantas, pois elas retêm parte do calor proveniente da luz solar. A atmosfera terrestre causa um efeito parecido com o vidro da estufa. Os raios solares atravessam a atmosfera e aquecem o planeta. Uma parte dessa radiação é refletida na superfície da Terra e volta para o espaço, enquanto outra é retida por gases atmosféricos, como o gás carbônico, mantendo o planeta aquecido. Aquecimento global. O gás carbônico, assim como o metano, é um dos gases responsáveis pelo efeito estufa. Desde o surgimento das primeiras indústrias, no século XVIII, há um aumento progressivo da emissão desses gases e de outros gases poluentes na atmosfera. Embora haja algumas divergências entre os cientistas e ambientalistas quanto às consequências do agravamento do efeito estufa, estudos apontam para o aumento da temperatura média do planeta, caracterizando o fenômeno climático chamado aquecimento global. O século XX foi o mais quente dos últimos 5 séculos, com aumento de temperatura média entre 0,3 graus Celsius e 0,6 graus Celsius. Ainda que esse aumento pareça insignificante,
foi suficiente para provocar alterações climáticas e afetar a biodiversidade. As consequências desse aumento de temperatura no planeta, previstas pelos cientistas, abrangem desde a elevação do nível do mar, em razão do degelo das calotas polares, até alterações graves no regime de chuvas e a proliferação de insetos, cuja reprodução é favorecida pelo clima quente, desregulando o equilíbrio ecológico atual. Diante dessas previsões, cientistas alertam sobre a necessidade de reduzir a liberação dos gases que intensificam o efeito estufa. Contudo, para essa redução ser realmente significativa, todos os países devem tomar medidas como a redução da queima de combustíveis fósseis. Ar e saúde. Com a Revolução Industrial na Europa, a partir do século XVIII, a poluição atmosférica nos centros urbanos se tornou um grave problema de saúde pública. Hoje, as principais fontes de poluição são as indústrias e os veículos automotores. Os poluentes presentes no ar, juntamente ao material particulado, todos gerados pela queima de combustíveis fósseis, têm efeito nos sistemas respiratório e cardiovascular. Apesar de os veículos e as indústrias serem grandes responsáveis pela emissão de gases poluentes, a queima de florestas e plantações também tem sido causa de uma parcela da emissão de poluentes na atmosfera. Doenças respiratórias. Vamos ver algumas doenças que podem ser causadas ou agravadas pela poluição atmosférica. Câncer de pulmão. Um indivíduo que vive por longo tempo em ambientes poluídos tem maior probabilidade de desenvolver câncer no pulmão. Essa é uma das formas dessa doença com maiores índices de mortalidade, além de ser um dos tipos de câncer mais frequentes no mundo, principalmente em razão do tabagismo. Asma. A asma é uma doença inflamatória dos brônquios, que reage a qualquer sinal de irritação, impedindo a entrada de ar nos pulmões. Segundo a Organização Mundial de Saúde, cerca de 235 milhões de pessoas no mundo são acometidas pela asma. Rinite. A rinite é uma reação do sistema imunológico contra partículas estranhas ao organismo, causando obstrução nasal, coriza e coceira no nariz. Além da poluição, a poeira e o pólen podem agravar a rinite. Bronquite crônica. A bronquite crônica é a inflamação das veias aéreas causada por poluição e fumo, diferentemente da bronquite aguda, que geralmente é causada por vírus e vem acompanhada de gripe ou resfriado. Essa doença provoca tosse com muco, fadiga, desconforto no peito e dificuldade de respirar. Pneumonia. A pneumonia é uma infecção nos pulmões. Pode ser causada por agentes irritantes, como a poluição, ou agentes infecciosos, como os vírus e as bactérias. Os sintomas são febre alta, tosse, dor no tórax, mal-estar, falta de ar, secreção de muco amarelado ou verde e fraqueza. Como evitar doenças respiratórias causadas por poluição? Beba bastante água e mantenha úmidos os ambientes que você frequenta, pois mucosas nasais úmidas retêm partículas indesejáveis
impedindo sua entrada no organismo. Evite se expor a ambientes poluídos. Tenha cuidado redobrado com idosos e crianças, pois eles são mais suscetíveis a esse tipo de doença. E este foi o recado de hoje sobre ar, poluição e cuidados. Espero que tenham entendido. Deem um like, se inscrevam em meu canal e até o próximo vídeo.